Bom, eu sou um leitor sincero e esses dias eu vi alguns vídeos de algumas entrevistas na rua de pessoas perguntando autores, perguntando títulos de livros, mostrando imagens de pensadores e filósofos ou autores de livros famosos, clássicos, antigos, enfim, tudo isso. E dentro disso, a maioria dos casos eram de pessoas que não faziam ideia de quem eram, até os mais famosos, como Machado de Assis, por exemplo. Mas isso não, tipo, não acusa tanto a ignorância da pessoa, ou dizer que a pessoa não sabe, dizer que a pessoa é burra ou coisa do tipo, não tem nada a ver disso. Não é nada a ver. A questão é o quanto que isso reflete a ignorância do país em não dar ênfase real ou um valor de verdade agregado ao conhecimento. Um grande exemplo disso é quando a gente olha o que eu acho incrível, né? Que é pessoas palestrando, pessoas fazendo mentorias, pessoas, enfim, tantos aí que tem, que fazem suas palestras, ensinam pessoas e tudo. E tudo que eles estão falando nem é vivência deles. Eles só pegaram um livro, eles resumiram o livro e ensinam o que o livro ensinou, só não falam o nome do livro. Isso é uma coisa muito curiosa, engraçada, porque o livro custa R$ 50 e você paga 10 mil por uma mentoria que literalmente é o livro. É claro que tem a conveniência, tem você tirar dúvida com a pessoa, você ter um acompanhamento próximo, você não ter a sorte de achar o livro da qual o cara está apresentando, mas ainda assim, isso acontece. Você tem livros que as pessoas só pegam o conteúdo deles, resumem e começam a ensinar. Como se fosse conhecimento particular delas. É claro, é tipo assim, eu sei que parece ser muito óbvio que a pessoa ela aprendeu com livros e ensina. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que existem muitos casos desses mentores, etc. Não tô falando de geral, tô falando de, enfim, de tantas áreas que o cara só pegou um livro, resumiu e fez uma mentoria e vende assim, por um preço absurdamente maior do que o preço do livro, sabe? E que seria apenas você ler. Apenas isso. Então, assim, e as pessoas ainda atribuem valor para aquele apresentador, aquele coach, porque elas só não sabem disso. Não passa na cabeça delas isso. E, enfim, isso reflete o quanto que a nossa sociedade é ignorante. Isso reflete o quanto a nossa sociedade ela perece de aprendizado. A gente se encontra assim completamente perdidos em escolas que não falam com a profundidade sobre literatura. Eu passei pelo ensino médio mais recente, foi o meu ano passado eu terminei o ensino médio. E ali o que a gente mais via em literatura, não sequer a gente lia um livro da literatura brasileira. Não, a gente via as etapas da literatura, as gerações da literatura, seus autores e as características principais de cada autor. No máximo, a gente via Memórias Póstumas de Brás Cubas e só. E a gente não chegou a ler, a gente só viu o resumo da história e o que caía no Enem. Então, assim, isso é outra coisa também que eu já vou falar, que é o Enem. Tanto que o Enem, ele é mais culpado do que uma solução. Ele é um causador de problemas. Mas, enfim, voltando, né? Enfim, todo o nosso sistema acadêmico, né, de educação no Brasil, a gente sabe que ele é falho. Mas é, ainda reflete muito o tanto que o Brasil despreza o conhecimento. Não só a literatura brasileira, mas despreza o conhecimento. Se tu tem uma escola que não motiva a leitura, tu tem uma escola que não motiva aprendizado, não motiva conhecimento. Tu tem escolas e tudo, eu vou falar de uma forma geral, escolas que só valorizam o Enem, valorizam passar no vestibular. A escola, ela é uma etapa para tu entrar na faculdade. Então tu segue níveis. Tu não aprende, tu segue níveis. Tu percebe o quanto que isso é errado? Exatamente, isso é errado. A gente não tá falando de algo, enfim, né, que realmente traga conhecimento para as pessoas. Não, a gente está falando só de a gente introduzir, dizer que existe, só para a pessoa passar e passou a etapa e pronto, acabou. Ela lê se ela quiser. É basicamente isso.
acaba que a gente cria um ranço. Eu particularmente saí do ensino médio com um grande ranço de Machado de Assis. Até hoje eu ainda não li Machado de Assis por causa disso. Então, mas estão na minha lista. A coisa é que era um papel da educação brasileira motivar não somente a leitura, mas também a cultura brasileira. A gente, claro, a gente tem toda aquela coisa política, a gente tem aquela visão toda de que a cultura e a arte brasileira, ela segue uma vertente bipolar enfim, de toda a área política. Sim, isso acontece. Isso é uma realidade. E como o nosso Brasil ele é muito bipolar em relação à política, metade do Brasil vai completamente desprezar o estudo, a arte e o conhecimento. E infelizmente isso acontece. Pessoas que eu conheço que desprezam, tipo assim, riem e tratam com total desprezo uma pessoa que passou em história numa federal. Como se isso fosse motivo e decreto de que aquela pessoa é uma vagabunda, é uma pessoa que não quer nada da vida, enfim. Sendo que não enxergam que aquela área é uma área de puro conhecimento e aprendizado. Percebem o quanto que isso... Eu não tô apenas criticando a visão de um lado partidário, até porque o outro também sendo bem sincero, inúmeros casos desse outro lado ser um lado muito ignorante. Não só com conhecimento, mas pessoas que não querem aprender mesmo. Se de um lado a gente tem pessoas que desprezam literatura, desprezam estudo, filosofia, do outro você tem pessoas que desprezam cálculo, desprezam matemática e desprezam aquilo que é prático. Resultado, tu tem uma falta em um e tu tem uma falta no outro. Um não quer aprender, não quer estudar, não quer ter conhecimento, o outro não quer fazer conta básica de matemática. E acha que o mundo se resolve com greve na frente de uma universidade. E não ser prático e resolver um problema. Entendem o peso? Ambos têm dois furos, por justamente o quê? Desprezarem o conhecimento. Ambos desprezam áreas diferentes. E ambas as áreas são essenciais. Se você não trata de filosofia, tu não trata o quê? De raciocínio. Tu não faz com que as pessoas cresçam e possam pensar. Se você não dá a elas o direito de pensar, né? Se você não incentiva isso, você faz um monte de macaco. É basicamente isso. E do outro lado, tu também, se tu não incentiva o cálculo, se você não incentiva o raciocínio lógico da coisa, você cria um monte de pessoa burra. Então, a gente tem hoje com o Brasil, com tudo isso, né? Esses problemas. O que hoje a gente tem um Brasil bipolar é justamente isso. Primeiro, um desprezo que a educação traz com conhecimento, e depois é a aparente falta de necessidade da matemática no Brasil. Como assim? A coisa que a gente mais ouve falar é, cara, pra que eu vou usar a equação do segundo grau? Exatamente. Se você tem essa sensação, é porque a matemática que tu estudou na escola é inútil. Poucas são as escolas, e aliás, poucas as escolas particulares ainda ensinam sequer educação financeira. E isso porque tem uma lei para isso, mas não é aplicado, não é ensinado. As crianças e adolescentes deveriam ter uma educação financeira realista dentro das escolas, sim. E isso não só refletiria numa estrutura de raciocínio diferente, porque vamos lá, eu vou dar o exemplo da minha área. O que um engenheiro tem de diferente de outras áreas? Por exemplo, o que um economista ou um contador tem de diferente de um engenheiro? O engenheiro ele passou 2 anos e meio estudando cálculo, diferencial, integral, cálculo 1, 2 e 3, álgebra, física e química. O contador não. O que isso quer dizer? Você tem uma pessoa que passou 2 anos e meio quebrando mais cabeça para estudar matemática e criando uma estrutura de raciocínio na cabeça dela completamente mais forte, moldada e mais... assim, que trata o dia a dia muito mais fácil do que aquilo que ela passou anos trabalhando. Enquanto do outro lado, você tem alguém que não passou por isso. Então, por isso que não é todo caso, é claro, mas a maioria das vezes você tem essa diferença gigantesca por causa disso.
Então percebam que quanto mais eu coloco matemática, quanto mais eu coloco essa necessidade, mais eu induzo aquele grupo a desenvolver mais. Tão quanto o estudo e desenvolvimento intelectual. Filosofia não é ruim. Só para, né, tirar um tabu que existe, eu acho isso muito engraçado. A maioria das pessoas que criticam faculdades públicas, criticam áreas de humanas, criticam matérias no ensino médio, como filosofia e etc., são pessoas que não passaram por isso. Que não passaram por esse ensino médio, né? Não passaram pela educação no Brasil atualmente, não passaram pelo Enem, sequer fizeram. Nunca estudaram áreas de humanas. Na realidade, nunca estudaram áreas de humanas. E às vezes nem sequer fizeram faculdade. Ou se fizeram, nem atuam. O que isso quer dizer? É uma pessoa que não sabe absolutamente nada disso e baseia a opinião dela com aquilo que ela viu na internet ou na TV. A gente sabe que isso acontece? Sim. A pessoa não tem toda a culpa. Só que expressa, né, a ignorância que existe na nossa sociedade. Se a gente tem uma educação formada, né? Por exemplo, as pessoas que nasceram dessa nova estrutura de ensino médio e tudo, elas já não vão apresentar, bom, pelo menos uma maioria não vai apresentar esse tipo de opinião, entendeu? Então, assim, como ouvir esse tipo de opinião sempre vem de pessoas que nunca passaram por isso, é a gente entender porque elas não sabem, né? Mas ainda assim, a gente percebe o tanto que a educação brasileira ela é falha por falhar nos dois lados. Cara, a gente não tem uma matemática realmente aplicada, realista, que de fato desenvolva o intelecto das pessoas. E a gente não tem um estudo filosófico, um estudo, enfim, total sobre literatura, sobre filosofia, sobre conhecimento intelectual que é necessário para o nosso desenvolvimento como pessoa. A gente não tem. Se você. Cara, a prova disso. Eu salvo aquele podcast que teve qual é o nome daquele político? Calma aí. Aquele podcast que teve do Thales Gomes com o Paulo Guedes. O quanto que o Thales Gomes foi totalmente lixado. Assim, foi lavado ali pelo Paulo Guedes. É algo assim surpreendente, porque você tem um cara que, além de passar anos estudando, alguém que estudar a fundo as coisas, aprende muito e sabe que precisa aprender mais e mais, e tu tem um cara que usou o chat GPT e acha que por isso ele sabe de tudo e tem total confiança. Pô, não tô dizendo que ele seja o cara totalmente errado, não. Mas, querendo ou não, o que muito acontece nas falas do Thales Gomes a gente percebeu o quê? Que ele viu um tema, ele pesquisou por horas no ChatGPT, em outras IAs, viu que dava certo, parecia estar certo, e por isso é uma verdade absoluta, ele sai dizendo para todo mundo. Não tem a humildade de aceitar que ou o que ele aprendeu está errado, ou que ele precisa aprender mais. Enquanto o outro já estudou muito mais do que ele, e ainda entende que precisa aprender mais. Então a gente percebe isso. Quanto mais a pessoa aprende, mais ela entende que ela precisa aprender mais e que nem sempre aquilo que a gente estudou realmente é aquilo. A gente tem... Mano, não tem como, por mais que aquilo seja... que a gente já estudou seja sobre algo do passado, passando o seu tempo, a gente se renova. Assim, várias coisas. Por exemplo, por anos a gente pensou que a descoberta do Brasil foi em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Hoje a gente já entende que existiam outros povos antes que tinham civilização completamente feita, moldada, e que tudo isso, né, já existia. A descoberta do Brasil não quer dizer que aqui era somente mato, não tinha nada, nem ninguém. Não, tinha sim povos e que foram dizimados. E até mesmo antes de Cabral chegar, já tinha espanhóis que tinham chegado na Amazônia. Então, assim, a história ela vai crescendo, vai moldando. Tudo que a gente estuda vai se evoluindo, vai aprendendo. Às vezes, uma visão que a gente tinha de um filósofo se muda com o tempo. Assim como alguns tiveram de Nietzsche como apenas um autor ateu que não gostava do cristianismo, outros, tempos depois, começaram a entender que aquilo que Nietzsche defendia nem era, talvez nem fosse realmente atacando o cristianismo.
Talvez ele nem fosse um ateu por dizer eu não creio nessa religião porque isso. Não, na verdade, talvez ele só não acreditasse como ele não acreditava em nada. Talvez Nietzsche, ele fosse um cara que o que ele quis dizer quando ele disse Deus está morto, na real, ele apresentasse algo diferente. É justamente a visão da vida sem propósito. E não atacando um credo, atacando uma religião, mas a frase não tá atacando, ela só tá trazendo uma estrutura de raciocínio que ele estava querendo apresentar. E não estava realmente atacando uma religião. Mas isso é um tipo de raciocínio que você só vai ter com o tempo. Enfim, a questão é que se você ignora isso, se você não trabalha isso dentro de uma sociedade, você cria pessoas ignorantes. Pessoas que ficam à mercê do chat. Eu sei que é uma conversa muito batida sobre inteligência artificial, se ela te deixar burro e etc. Que eu acho que é mentira. Pra mim, a IA ela veio pra inovar, ela veio pra resolver problemas, ela veio pra ajudar muito e a inteligência artificial ajuda muito, muito mesmo, com qualquer coisa. O problema é que não é bem um problema, mas isso trouxe uma facilidade muito grande para algo que também já era fácil. As pessoas deixaram de aprender, deixaram de estudar, entende? Não são todos, mas uma grande maioria deixou. Infelizmente, acontece da gente ver muitas pessoas que usam chat por pura preguiça. Por exemplo, pararam de usar o Canva como forma de fazer arte porque o chat já entrega pronto. Sendo que o Canva já era uma ferramenta que facilitava totalmente. Então, assim, criou pessoas preguiçosas demais? Sim. Mas aquelas que são produtivas se tornaram 2, 3, 5 vezes mais produtivas. Inteligência artificial trouxe para as pessoas algo que ajudou demais. Para quem realmente usa para trabalhar, para estudar, viu o quanto que isso ajuda. Então eu não condeno a inteligência artificial. Eu acho que ela... Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava lendo um livro, o meu primeiro livro que eu li esse ano, ele era um livro muito difícil, era um clássico. E o que eu fiz para continuar entendendo, até porque eu estava transitando entre ler livros atuais para livros mais antigos, e eu sei que a leitura ela é muito difícil, e era um livro ainda muito complexo. Então eu usei o ChatGPT para depois de eu ler um capítulo, eu pedia o que me resuma o capítulo tal do livro tal. Que era um capítulo que eu não tivesse entendido direito, só para eu confirmar se o que eu li eu entendi. Pronto, isso me ajudou muito. Então, até nisso a gente consegue. Ou, não sei, pastores que quando vão criar palavras, buscam, usando a inteligência artificial, para buscar textos, para buscar traduções, para buscar etimologia de palavras. Professores que quando vão montar aula, eles criam estruturas que tenham metodologias de ensino e assim a ordem dos seus conteúdos respeite uma metodologia específica. Não seja apenas um professor soltando conteúdo sem uma ordem ou um planejamento prévio. A gente usa a IA para fazer comparações entre dispositivos, por exemplo, que é uma coisa que eu estou fazendo recentemente. Eu quero comprar um notebook, mas para isso eu preciso saber qual eu vou comprar. Então eu comparo entre um e outro. Mas eu não conheço ninguém que tenha um ou outro. E os canais no YouTube, eles mais vendem do que falam verdades. Então a IA ajuda muito em fazer essas comparações. Então assim, inteligência artificial é muito bom, sim, mas isso não é motivo para a gente deixar de aprender. A educação no Brasil já é falha, a gente já tem coisas que facilitam demais, a gente já tem pessoas que nos induzem, empresários, empresas, aplicativos, tecnologia que nos induz a se tornar mais preguiçosos do que nós já somos. Isso é um fato, a gente já sabe disso. O problema é que depende ainda mais de uma atitude nossa de parar e estudar, parar e aprender. A leitura hoje, ela é difícil, mas ela não morreu. As pessoas leem muito. Eu acredito que do ano passado para cá as pessoas estão voltando a ler muito mais do que nos últimos 20 anos. Chuto dizer isso. E é um fato, a leitura está voltando. E pelo menos vai fazer com que posteriormente a gente mude esses casos de ignorância, de pessoas que não sabem e não conhecem autores brasileiros. É tanto que, bom, é claro
que os conteúdos que eu consumo são de leitura e vão aparecer coisas disso. Mas se existe hoje pessoas que falam sobre livros brasileiros e que muitos livros brasileiros clássicos nem são tão recentes, mas têm mais de 10 anos, estão ganhando uma repercussão tão grande. Isso mostra o tanto que a nossa cultura está sendo valorizada. Algo que sempre foi julgado, sempre foi pautado, trabalhado por anos, mas que pôde se tornar realidade e de fato ter uma mudança, uma virada de chave real quando a gente teve o ingresso disso nas redes sociais. Não aquela coisa monótona de apresentação, de trabalho de escola, mas agora tornar realmente algo diferente. Agora o que falta é a gente mudar isso dentro da sala de aula. Algumas escolas já fazem programas de leitura. Escolas privadas, não são todas, são algumas. Mas espero que que esse dia chegue logo, que a gente tenha dentro de escolas incentivos de leituras maiores. Eu estudei por uns anos em uma escola que tinha projetos de leitura anuais. Você recebia um livro, tipo um caderno, e você tinha que colocar cada livro que você leu, e no final do ano ganhava uma premiação quem leu a maior quantidade de livros no ano. Mas assim, como criança, a gente lia qualquer besteirinha só pra dizer que leu. Colocava, sabe, assim, enfim, quantidades totalmente... Pegava um livro de 5, 10 páginas, dizia que era um livro. Enfim, eu acho, mas enfim, não vou adentrar muito. E isso era muito bom, isso incentivava muito a leitura. Claro, a gente tinha pessoas que até hoje não leem, mas isso incentivou muito. Isso foi o meu começo com leitura, né? E eu pretendo fazer isso com os meus filhos, fazer programas de leitura com os meus filhos, recompensar pelo número de livros. Isso é uma atitude minha que eu vou poder fazer com o que sair de mim. O que vier a partir de mim é o meu papel e eu posso fazer isso. Mas é claro, a gente precisa de atitudes governamentais, a gente precisa de atitudes que mudem isso. Atualmente a gente tem mudanças e atitudes privadas em cima disso, a gente tem essas, como posso dizer, essas atitudes, né, como eu falei. Pessoas que têm empresas e colocam isso como lan houses e falam cada hora é X livros. Então a pessoa lê um livro, ganha uma hora grátis na lan house. Então, isso é muito legal, esse incentivo, sabe? Barbeiros que estão fazendo, que se você lê um livro, você ganha um corte de graça, sabe? Esse tipo de coisa. Você incentiva literatura. Agora falando sobre o Enem, por que eu digo que o Enem ele é muito problema do que realmente uma solução? O Enem, aqui eu vou falar de uma forma prática, sem partidarismo, porque o que é muito falado sobre partido em cima do Enem é uma grande mentira, que na verdade são pessoas que nunca fizeram o Enem e não fazem ideia do que tá lá, nunca pegaram o Enem para ver como é uma questão, sabe? Então, isso não é verdade. O Enem, ele é um vestibular, né, como todos os outros. O diferencial dele, né, são muitas questões e pouco tempo para isso. Então, o Enem te ganha no cansaço. O Enem ele te ganha com muitos textos, ele te ganha com muito conteúdo. Então, o que traz a grande dificuldade do Enem é isso. Mas o Enem, e o TRI também, que é uma coisa única do Enem, que é você ter uma pontuação mais justa, né? Aparentemente, ela é mais justa. E, de fato, né? Ela diminui aquele peso do tempo. E você cria questões que têm uma justiça maior em cima das questões. Eu acredito ser algo mais justo, o TRI ser algo justo. Por mais que cada ano você tenha as pessoas reclamam, como é que essa questão valeu tudo isso e tal, não sei o quê. Mas existem muitos fatores que fazem com que essa questão ganhe tal pontuação. Então eu não acho que seja injusto. Foi um caso de estatística, uma exceção que aconteceu de uma questão valer pontos demais. Enfim, a situação é que o que eu vejo do Enem? O Enem, ele traz temas sociais, é claro, e isso é muito bom, porque faz com que as pessoas pensem. O problema é que pensem até ali. Como o Enem, ele é muito repetitivo, o Enem, ele é muito estratégico, ele é muito bem estruturado, mas ele é aquilo,
e ele não muda muito, então você cria pessoas, no caso, voltando, as pessoas elas começam a criar estratégias para os padrões do Enem. Claro, todo vestibular tem isso. Isso é uma forma de facilitar o acesso à faculdade. Não é de tudo errado, mas se a gente for falar de conhecimento, de aprendizado, aqui eu mostro o quanto que o Enem falha nisso. Porque a complexidade do Enem, o excesso de números que tem no Enem, você cria o quê? As pessoas vão atrás de façanhas, vão atrás de burlar o sistema. Então, fazer redações com muito padrão, a redação do Enem, ela por mais que ela fale sobre critérios sociais, ela exija repertórios sociais brasileiros que force a pessoa a aprender a ler e estudar, mas ainda assim ele é muito padrão. A estrutura da redação é padrão, porque o que é pedido é aquilo e somente aquilo. Poucas as exceções ao longo dos anos que vão se mudando, claro, né, para atualizar, enfim, por causa de discursos, mas ainda a gente cria uma redação muito estruturada. A gente consegue sim fazer uma redação com base em um esqueleto, com base em uma série de padrões. Eu digo isso porque passei por isso. A minha nota do Enem foi alta, eu tirei 960 na redação. Então, cara, são padrões. O Enem é totalmente padronizado. A redação é padronizada. Tu segue uma série de padrões na redação. E não importa se eu tenho mais de um corretor, não importa. Os padrões são os mesmos. Então, ganha quem entender padrão, quem enxergar padrão e souber permanecer nos padrões. E assim tu tira uma nota alta. Não se tu foi genial, não se tu foi eloquente, não se tu foi uma pessoa que estudou muito, mas se tu escreveu algo que respeitou os padrões, tu tira uma boa nota. Tá vendo como a gente cai na preguiça, a gente cai na falta de buscar mais? Tanto falando agora das questões, claro, agora você tem questões diferentes e tudo, a cada ano vai mudando um pouquinho, mas sempre permanece na mesmice. Muito texto, padrão, pegadinhas, enfim, tudo isso acontece. É um vestibular, certo? Só que você tem questões que se repetem muito. E isso cria padrão. Você não faz uma sociedade que busca, você faz um monte de adolescente que entende de padrão. Você pega. Eu vou dar um exemplo das questões de literatura. É basicamente eu chegar e dizer, olha, se aparecer o autor fulano de tal, é isso e assado que é ele. A pessoa decora isso aqui, faz a prova, ele vê lá, autor fulano de tal, ele vê só rodapé, vê as alternativas, o que está encaixando e marca. Tá vendo? Não precisei ler nenhum livro do autor. E fica ele pra ali. Ninguém mais sabe quem é. Então, assim, claro, a gente tem um fator tempo também que influencia. Que é difícil a gente chegar e dar a ênfase que o Enem exige, porque para tu passar no Enem tu precisa de muito estudo e ainda também dedicar para leitura, para projeto, para valorizar a cultura do Brasil. Esse tipo de coisa não tem como a gente balancear dentro do tempo. Isso é verdade. E uma solução seria trazer um Enem mais fácil, né? Mas o TRI vai acabar com ele e vai exigir que a pessoa estude mais. Ou fazer um Enem mais difícil, só que aí você cai na mesma coisa. Então, perceba o quanto que não bate a conta. O Enem, ele é fadado, ele faz com que o conhecimento seja desprezado. Que o conhecimento ele se torne aquilo pro dia da prova. E só, e morra ali. Então você, claro que as pessoas não vão esquecer totalmente, vão lembrar de algumas coisas, mas é realmente, morreu ali e acabou, tu não vai precisar de mais nada. E grande parte das matérias do ensino médio, elas são inúteis. E não são inúteis, mas a outra parte não é valorizada adequadamente. Coisas de que a gente precisava aprender mais. Literatura, filosofia, matemática, que não é ensinado com eficácia, não é valorizado com eficácia. Não é tratado aquilo que realmente deveria ser tratado. Entendem por que aquilo é um problema? O Enem é um problema. O Enem, ele é uma grande causa disso tudo. Então, assim, eu não concordo com o Enem. Eu acho que as faculdades deveriam ter seus próprios vestibulares.
O Enem, ele tem seus lados bons, sim, com certeza, muito bons. Falando agora socialmente, ele facilita o acesso de pessoas que não teriam como estudar para uma prova da USP, que talvez nem tivessem conhecimento da prova daquela faculdade. O Enem, ele facilita muita coisa. O problema é que o Enem hoje, ele tem problemas demais para a sociedade. Por mais que o Enem ele traga um acesso, ele seja uma oportunidade para facilitar o acesso, só que como todo mundo foi pro Enem, as escolas agora estão dependendo do Enem. A única coisa que é dita é o Enem. O que resta é isso. É uma educação falha, porque ela é presa pro Enem. É um ensino médio que você entra, a única coisa que tu ouve é Enem, 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 Enem. Tudo o resto esquece. Tu só tem que focar no Enem. E óbvio que isso é um problema. A pessoa, ela se torna... Gente, eu, particularmente, não fui a pessoa que mais estudou pro Enem. Mas o meu último mês antes do Enem, eu dediquei tanto. Teve 3 dias seguidos dentro desse mês que eu madruguei direto. Virei os 3 dias. Eu tava tomando pré-treino, energético pra caramba. Eu tenho uma dermatite atópica e isso atacou todo o meu corpo. Eu fiquei com o peito ressecado, meus braços, o pescoço, tudo em prova do Enem, estudando feito maluco pra essa prova. E o nervosismo da prova só piorava a minha situação. É tanto que a minha dermatite melhorou quando eu saí da prova. Então, assim, o tanto que essa prova ela acaba com as pessoas é algo preocupante, cara. E as escolas sequer pensam em fazer um acompanhamento psicológico com as pessoas, com os candidatos, alunos, etc. Não fazem. Poucas as escolas particulares que fazem. E isso tem que ser abordado sim. Talvez seja abordado até no próprio Enem. Porque como que eu vou trazer uma prova que vai definir o futuro da pessoa se eu acabo com a pessoa até o dia da prova, cara? Sim, muita gente passa. Sim, mas, cara, essas pessoas não saem bem dessa prova, mano. Pessoas assim, não são todos, mas muitas pessoas não saem bem. Essa prova acaba com a vida de muita gente, mano. Acaba com a vida mental de muita gente. E cada ano que passa ela se torna mais difícil. As notas de corte aumentam, a concorrência aumenta, a competitividade aumenta, a prova fica mais difícil, o TRI piora, cada ano é pior. Essa prova ela só estraga. E ela é a causa dessa ignorância gigantesca, porque a pessoa sai do ensino médio e ela não quer mais saber de nada do que ela viu no ensino médio. Ela não quer mais saber de nenhum dos conteúdos que tem no Enem. Ela não quer mais ouvir falar disso. E um dos conteúdos que estão lá é literatura brasileira, é filosofia, é matemática. Coisa importante, ela não quer mais saber, porque o Enem acabou com isso dela. Então perceba o quanto que o Enem ele é problemático. O Enem ele é a causa principal desse problema. Se hoje o Brasil lê 2 livros no ano, a culpa grande é disso. Uma prova que cria isso, cria esse tipo de pessoa, cria essas confusões. Um Brasil bipolar nasceu também disso. Porque se o problema vem desde a educação e a educação está moldada no Enem, então o problema logo é o Enem e a educação juntos. Ambos são um grande problema no Brasil. Isso é um fato. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser abordado. Não tem como eu chegar e te dizer que não é verdade, porque é verdade. Infelizmente, acontece e está acontecendo. Hoje em dia, muitos adolescentes estão tendo crises de ansiedade, estão tendo problemas de saúde por causa dessa prova. Todo ano é assim. E isso continua e nunca para. É o tipo de coisa que não cabe. Isso, o final é gente julgando a nota de pessoas. Ai, não conseguiu passar, ai, não sei o quê. Porque pessoas que nunca fizeram o Enem acham que é a mesma coisa quando era na época deles. Por mais que os vestibulares naquela época fossem tivessem um conteúdo mais difícil, questões mais difíceis, mas você não tinha a competitividade de hoje em dia, você não tinha as horas e a quantidade de questões que você tem hoje, você não tinha a quantidade de conteúdo que você tem hoje, você não tinha uma educação falha como você tem hoje. Então como é que eu vou comparar um passado com um presente sabendo dessas condições?
esse tipo de coisa acontece, faz com que a nossa educação piore cada vez mais. Uma escola que é baseada em Enem, é isso. E sobra para a faculdade resolver a vida da pessoa. Então, como que eu vou querer culpar um político, ou eu vou querer culpar uma faculdade, ou eu vou querer culpar um lado partidário, sendo que isso vem desde muito cedo. Se você tem pessoas que hoje vão para a faculdade e cagam para a vida delas, tratam de qualquer jeito e só fazem greves e não ligam para o que está sendo feito, é porque elas passaram a desprezar o conhecimento que advém do Enem, porque o Enem fez mal para elas. Se aquele conteúdo da qual elas começaram a desprezar fosse devidamente valorizado e elas enxergassem isso, passassem a ver o quanto que aquilo era necessário, talvez a formação de intelecto e conhecimento delas, estrutura de pensamento, também mudasse. Passasse a se adequar, não quer dizer que vá para outro lado da moeda, mas se adequasse a uma coisa diferente daquilo que elas hoje estão. Se hoje a gente tem confusões e confusões sobre preconceito de ambos os lados, preceitos de ambos os lados, ambos os dois lados estarem dizendo, fulano é assim porque ele é assim, assim, assado. Eu já esperava de um homem branco. Eu já esperava de uma menina de cabelo pintado. Eu já esperava de não sei o quê. Se hoje você tem os dois lados com esses dois preceitos, é por quê? Aliás, por quê? Porque você ignorou, fez com que eles desprezassem o conhecimento, e já que eles desprezam o conhecimento, eles não aprendem, eles não evoluem, o intelecto deles morre naquilo, nos achismos. Você não cria pessoas que pensam, você cria pessoas que acham e aceitam os seus achismos. Isso é um problema. E a culpa grande, né, claro, é do nosso governo, não estou dizendo do partido, mas do nosso governo em si, que não toma uma atitude devida para isso. Seja pandemia, seja sem pandemia, seja Bolsonaro, seja Lula, seja o partido que for, nenhum deles toma uma atitude eficaz para isso. Não traz uma educação que valoriza conhecimento, que valoriza leitura, que traga não somente trazer conteúdos úteis, mas até porque eu particularmente faço engenharia e para mim cálculo é inútil. Cara, eu não vou usar integral em nada, mas isso constrói a minha linha de raciocínio. Então, sim, matemática difícil, equação do segundo grau, é necessário sim no teu ensino médio. Só que tu tem que entender para que tu tá usando isso. Sim, literatura é útil pro teu ensino médio. Mas não é para tu ficar só decorando o nome do autor. É para tu ler. O intuito é esse. Se você não lê, a culpa às vezes nem é tua. Então, enfim, essa é uma minha opinião em relação a tudo isso. Eu acho que o que deveria acontecer é uma mudança, não só na estrutura de ensino, né? Mas a gente valorizar o conhecimento, valorizar o aprendizado, valorizar a leitura, valorizar aquilo que já existe, conhecimento já existe. O que é ensinado no ensino médio não é ruim, só não é bem feito. Então, se a gente mudasse isso, mudasse a estrutura de ensino, metodologias de ensino, convenhamos, aquela forma de sala de aula é péssima. Ela é péssima, ela não prende a atenção de ninguém. Ela faz pessoas perderem a atenção o tempo inteiro. E não tem essa, cara. Cara, existem pessoas que não têm tanto problema, mas a maioria das pessoas tem problema demais com a atenção. Isso cria uma sala que só piora isso, sabe? Enfim, tudo isso tem que ser mudado, tudo isso tem que ser dito e apresentado. Políticos têm que trazer essa mudança. Se um dia algum político estiver ouvindo isso aqui, estiver assistindo esse vídeo, crie alguma coisa, cara. Muda essa parada, porque de verdade, quanto mais a gente tardia isso, pior a nossa sociedade. Pior vão ser as confusões políticas, pior vão ser as greves, pior vão ser as opiniões. Mais memes de farmação de aura vão existir e mais fritação de cérebro vai estar sendo criada. Mais pessoas vão estar se tornando plenos neandertais com aquilo que elas consomem. Já não basta a gente ter o consumo de conteúdo barato, conteúdo rápido, se a gente ainda piora a situação inteira. Então, é tomar uma atitude, não é proibir coisa, mas é mudar o que já existe. É entender o que funciona de verdade, o que não está funcionando
e mudar, cara. Isso é algo que precisa ser feito, precisa acontecer. Nosso país tem tudo para crescer. Nosso país tem tudo para se tornar algo que de verdade vá melhorar, vá crescer. Tem tudo, cara. Não é se basear em outros países. Cada país tem as suas regras, suas culturas e funciona daquele jeito porque tá daquele jeito. O nosso Brasil tem coisas que é somente aqui, cara. A gente tem uma sociedade diversa demais. Então não tem como eu chegar e comparar com uma Noruega, cara. Não tem como. Não tem como eu querer imitar um país, sendo que aqui é completamente diferente. É mudar com a forma que funcione aqui. E uma das coisas é isso, é valorizar conhecimento, é valorizar o aprendizado, leitura, e acabar com o Enem. E é isso. Se você gostou, se inscreva, deixa o like e até a próxima.